Bom, o assunto desse vídeo é padronização de processos, tá? Todo processo ele tem que ser padronizado, tá? O padrão é o quê? É o resultado que a empresa espera daquele processo. Então, não tem como cada um fazer de uma forma e ter o mesmo resultado. É complicado, tá? Então, é importante a gente padronizar. Então, quando a gente padroniza os processos, a gente evita variação, tá? Essa variação aqui é cada um fazendo do seu jeito, cada um tendo um resultado diferente, tá? Do mesmo recurso. Não é isso que a gente espera. Outro ponto importante quando a gente passa a padronizar, a gente vai aprender o uso correto dos recursos, tá? Isso é importante. Se você acaba pegando uma forma de executar aquele processo ou aquele recurso de uma forma errada, tá? Do seu próprio jeito, que está fora do padrão definido pela empresa, você acaba aprendendo errado, tá? E vai transmitir essa informação também de forma errada. Automaticamente, quando a gente corrige esses dois pontos, a gente passa a ter melhores resultados, porque todo mundo seguindo a mesma linha, a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? Automaticamente você passa a conhecer melhor os processos, porque já que foi padronizado para você como faz aquela função, você vai ver todo o processo da forma correta, tá? E você vai aprender como fazer aquilo da forma certa. E vai facilitar você também a estar passando treinamento, tá? Tanto interno quanto para cliente. E, por sua vez, a gente começa a ter um aumento de produtividade. Porque se cada um faz de um jeito, tem resultados diferentes e a gente tem que voltar para corrigir, tá? Ou buscar informação com terceiros para a gente tentar ver o que aconteceu. Então, isso todo é um processo que quebra esse fluxo contínuo, né? Porque a gente sai do padrão. E se a gente passa a padronizar nossos processos, passa a seguir da forma correta, a gente começa a evitar alguns erros mais graves no cliente, tá? Então, quanto mais você segue o padrão, menos falhas você vai ter num cliente, tá? Por isso que é importante. Então, se você já tem um padrão na cabeça, mesmo que você tenha dúvida de algum ponto ali, se você lembrar do padrão, se você seguir ele, você vai ter um resultado esperado ali no cliente. Isso evita você cometer erros. Isso faz parte daquela ideia que a gente conversou sobre ter um padrão de treinamento inicial, por exemplo, né? De instalação do primeiro cliente ali. Então, se você segue o padrão, você não vai esquecer de configurar uma tributação, não vai esquecer de configurar condição de pagamento, né? Ou de deixar de dar um treinamento ali de algum ponto específico, tá? Isso tudo vai estar no padrão. Então, seguindo o padrão, você vai cumprir todas as etapas necessárias ali para concluir aquele processo, tá certo? E isso tudo aqui faz com que a gente tenha uma melhora na experiência do cliente, tá? Porque se você segue um padrão, você passa a não esquecer mais alguns pontos importantes que você precisa transmitir para o cliente, tá? Ou configurar no sistema do cliente, a experiência dele vai ser melhor, naturalmente, tá? Porque se cada um faz uma instalação de uma forma, cada um faz um treinamento inicial de uma forma, né? Completamente sem padrão, qual delas é a certa? Tá? Então fica complicado. Então a gente precisa definir qual é a forma correta de fazer e todo mundo seguir essa forma correta. Isso vai ser o padrão, tá? E eu queria mostrar um exemplo para vocês aqui, que eu já utilizo na empresa, tá? Eu tenho dois exemplos, tá? O primeiro, que através desse exemplo eu me baseei em todo o meu trabalho aqui, eu uso, tá? Por exemplo, o Wilder tem a pasta dele lá compartilhada, que é a pasta de revisão, tá? Ele tem também, ó, a pasta do software aqui, ó, mudança de versão. Aqui, mudança de versão, o que o Wilder faz? Ele pega os pontos de correção e desenvolvimento, ele lança um documento que tem o nome mudança de versão, o número da versão e aqui a data, tá? Ano, mês e dia, ok? Qual é a minha função? Eu venho aqui, olho
essas mudanças de versão, abro o documento, vejo o que mudou, o que corrigiu, inicio o teste naquela versão, atualizo o meu sistema. Isso tudo sem eu precisar me comunicar com o Wilder diretamente, tá? Ele já deixou aqui o documento, eu vou pegar, vejo que tem versão, que a versão que ele lançou aqui, ó, tá no site, eu atualizo e começo a fazer os testes nesses pontos que está aqui, ok? Agora voltando lá, na pastinha do Wilder, tá? Revisão. Aí é o seguinte, entra aquele padrão do documento que eu vou enviar para ele. Ele tem um padrão do documento de mudança de versão e eu tenho um padrão de envio de erros, correções, tá? Melhorias para ele. Aqui, ó, tá vendo que a gente tem revisão de sistema clientes, revisão de sistema testes, tá? Testes são aqueles testes que a gente vai fazendo ali rotineiramente, e a gente vai buscando alguma coisa no software, encontrou, a gente coloca e tem a correção ali, tá? Quando a gente coloca cliente, é uma coisa que aconteceu no cliente que a gente precisa corrigir com mais urgência, então isso facilita para ele. Imagina a visão dele lá, ele olha, ele vê, ó, esses de cliente eu tenho que olhar primeiro porque tem um impacto lá direto no cliente. E se você reparar aqui, ó, revisão de sistemas, está dentro aqui de parênteses o cliente, a versão e a data. Acabou, tá? Todo o documento é igual. Só vai mudar aqui cliente e testes, tá? Tem algumas pequenas variações aqui. Quando a gente quer especificar mais, a gente aumenta isso aqui, tá? Mas não tem um impacto muito grande nesse padrão. Então, o que acontece? Eu envio esses documentos para ele. Se você for ver, ó, tem aqui do dia 16, 17, 21, 25. A versão continua a mesma, mas os dias vão alterando aqui porque foram testes feitos dia a dia, a gente vai encontrando coisa e vai mandando, tá? Ele vai pegar isso aqui, ele vai olhar, tá? De acordo com as prioridades, ele vai ver lá no programa, vai corrigir, tá? E vai lançar novamente naquela pastinha mudança de versão. Olha como é que é contínuo o fluxo, ó. Aqui ele vai colocar o documento com as mudanças já lançando para a nova versão, tá? Se eu testei a 395, mandei lá os pontos para eles para revisão, ele vai trazer a correção na 396 e eu vou voltar aquele processo novamente, tá? Vou fazer o documento e vou mandar aqui para a revisão dele. E a gente vai seguindo esse fluxo, tá? Não necessariamente a gente tem um contato direto um com o outro. Se você for ver, criou uma automação nesse trabalho. Isso porque a gente segue um padrão, tá? É padrão de nome. Imagina se eu coloco vários documentos aqui com um monte de nome. Você imagina para entender o que é prioridade, o que é cliente, o que não é, tá? Então, é importante isso. Tem o padrão também, se vocês repararem aqui, das pastas, tá vendo? Ó, olha a minha pasta. Olha a pasta do Lucas. Todas seguem o mesmo padrão, tá? Isso dá uma clareza na hora de buscar alguma informação, tá? Então, acaba simplificando um processo que seria mais longo se a gente ficasse ali no Teams. Ó, achei um erro tal, olha aí. Ah, não é erro, testa de novo. Ah, achei outra coisa, tá? Então, foi um processo que foi desenvolvido pela gente no início e que tem dado certo. E por ter dado certo, eu costumo utilizar para mim também. Então, olha só, vamos fechar esse exemplo aqui, que é um exemplo que a gente já trabalha desde o início. A gente tem os trabalhos dos sábados, tá? Que o pessoal tem me ajudado aí com aqueles testes do sistema. Eu criei 2 pastas, tá? Recebidos e validados. Ou seja, o pessoal faz os testes, eles têm uma planilha, tá? Que seria essa planilha aqui. Eles fazem os testes do sistema, vão marcando na planilha, tá? Para saber o andamento do que eles olharam. E no final do dia, do sábado, né? 1h, deixa eu puxar aqui a planilha para o lado de cá. Ó, organizadinho, tá vendo? Tudo de verde que eu marquei aqui, o que já foi visto no sistema, tá? O que está em branco é o que não foi visto. Então eu tenho uma visão geral do que já foi olhado no sistema, tá? E aqui o nome da pessoa que está me ajudando nesse trabalho, ó. Tem Stephanie, tem Sabrina, tá? Então, o que acontece? Eu recebo, jogo os arquivos aqui, tá vazio porque eu já validei todos, tá? É um padrão também eu pegar, no sábado eles concluem 1h, na segunda-feira de manhã eu já venho validando e jogo para revisão da pasta do Wilder lá, tá? E por que eu pedi para enviarem no mesmo padrão que a gente trabalha lá? Olha só, tá vendo? O mesmo padrão da revisão. Tem as versões que foram testadas,
Quando tem o número 1, 2 aqui, é porque mais de uma pessoa me enviou no mesmo dia, tá? Então, são testes feitos por pessoas diferentes, da mesma versão, no mesmo dia. Então, esse padrão aqui facilita, porque eu entro ali. Se tiver alguma coisa que não é erro, eu vou validar, vou testar aqui, vou eliminar do documento, tá? Eu limpo o que não é erro realmente, eu valido se realmente está acontecendo problema, envio para a pasta do Wilder, para a pasta revisão. Então, tudo isso aqui foi enviado já para revisão, tá? E, ao mesmo tempo, o que eu eliminei, que não é erro, no outro sábado, assim que a gente começa o trabalho no sábado, eu venho dando a explicação sobre o que é erro e o que não é, tá? Eu dou uma resposta. Só se for alguma coisa simples mesmo, que eu não preciso explicar, que eu não passo, mas eu venho e explico, isso aqui não é erro, por isso, por isso, por isso. É uma configuração, não chega a ser um erro. Tá? Então, é da forma que normalmente o Wilder passa para mim e Lucas a explicação de algum ponto, tá? Que às vezes a gente coloca como erro, não é. Eu pego esse mesmo padrão, tá vendo como é que um padrão é importante? Eu pego esse mesmo padrão que utiliza e funciona com o pessoal do sábado. Então, vai replicando, tá vendo? Aqui, se me perguntarem, o Wilder pergunta, como é que está o andamento do trabalho? Essa planilha eu posso enviar para ele. Tá? Ele vai ter uma visão bem rápida ali. O verdinho foi olhado no sistema, quem que olhou. Validados aqui eu tenho, se ele precisar revisar algum documento que eu enviei, eu tenho aqui, eu posso olhar. Tá? Normalmente, se tiver algum errinho de formatação, eu olho ali dentro, formato e mando no padrão também lá pro... Então, você imagina só se no sábado me enviassem tudo pelo Teams, eu teria que pegar print mais texto, procurar subir numa barrinha lá, procurar tudo que foi falado no sábado, né? Dentre todas as informações, para juntar, montar um documento e fazer isso do zero. Entendeu? Por isso que é mais fácil. Durante o expediente também eu peço para o pessoal do suporte, encontrou algum problema, mandar também nesse formato aqui. Porque eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir o documento, já está com a versão, data, tudo certinho, padronizado. Eu vou testar o problema, se realmente existe, eu pego e jogo na revisão. Tá? Então, esse é um exemplo prático que a gente tem de como é importante a gente padronizar os processos. Tá? E qual o benefício disso? A gente ganha muito tempo. Tá? E se você for ver, é produtivo. Tem bastante coisa aqui. De todos esses documentos, eu tiro muita coisa que às vezes eu não olhei, não consegui ver ali nos testes, foi uma coisa que passou batido. E esse trabalho ele vem filtrando, peneirando esses errinhos menores e a gente passa para o Wilder lá. Tá? Então, o padrão ele ganha tempo. Tá? Isso é bem claro mesmo. Então, para tudo que for fazer, padronizar. Se a gente tem um padrão para fazer uma instalação de um cliente, todo mundo seguir o mesmo padrão, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Se a gente tem um padrão ali de atendimento, tá? Uma métrica para atendimento, todo mundo vai fazer atendimento igual, padronizado. Não vai ter aquele analista que sabe atender e aquele que não sabe, um exemplo. Tá? Então, treinamento é a mesma coisa. Então, a gente pega esses pontos aqui, que são pontos simples também, tá? Eu trouxe só esses pontos aqui pequenos, porque o foco no final de todas as informações é sempre o cliente, tá? A gente traz essas informações sempre com foco no cliente. O resultado melhor possível tem que estar aparente lá para ele, tem que chegar para ele. As informações têm que chegar para ele corretamente, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo sobre padronização é isso, a importância da gente padronizar nossos processos e os benefícios disso, tá? Espero que vocês apliquem, quiserem utilizar esse modelo que eu já utilizo, é muito bom, tá? Quando for mexer com processo, documentação, recomendo bastante, tá? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal.